Desde o final do mês de fevereiro, o mundo assiste perplexo aos ataques russos à Ucrânia e aos desdobramentos dessa guerra que pode envolver outros povos e nações. Enquanto os dois países discutem um cessar-fogo, a gente abre espaço aqui na TV e na Rádio Câmara Bauru para entender um pouco sobre as razões desse conflito no leste europeu e os impactos aqui para países da América do Sul, em especial o Brasil, recebendo como convidado em nosso programa em formato virtual Bruno Pasquarelli, cientista político, mais uma vez conosco trazendo alguns esclarecimentos para você que nos acompanha. Bruno, obrigada por ter aceito o convite mais uma vez. Olá, Lidiane, eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente começa falando sobre as motivações, as possíveis motivações para essa guerra, né? Eu gostaria que você comentasse, em primeiro lugar, com relação a essa questão da militarização da Ucrânia, né? Essa aproximação e a possível entrada do país para a OTAN, que é aquela aliança militar, né, envolvendo 30 países, acabou mexendo um pouco com a Rússia, né, que tem uma rivalidade histórica com a OTAN, são praticamente 7 décadas de questões militares envolvendo a organização e a então União Soviética, agora a Rússia. Por que o interesse da Rússia, né, na verdade, uma exigência para a manutenção dessa neutralidade da Ucrânia? Olha, Lidiane, para entender esse conflito, a gente tem que realmente voltar em algumas questões históricas, em algumas questões culturais, mas principalmente questões de segurança. Então, se a gente for olhar ao longo de toda a história, a Rússia teve 3 invasões ali pelo seu território ocidental. A mais famosa delas, por exemplo, quando Hitler invade a União Soviética na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, tradicionalmente, aquelas fronteiras a oeste da Rússia são rotas de passagem para invasores. Então, é natural que a Rússia tenha uma tendência a querer se defender mais naquelas regiões, né, e nem que tenha que sacrificar de vez em quando uma região de um país vizinho, como é o caso agora da Ucrânia. Então, o que acontece? Com o fim da União Soviética, né, e a perda de força da OTAN, no sentido de, olha, a OTAN não é mais tão necessária quanto foi na época da Guerra Fria para conter o avanço soviético. Então, houve uma tentativa de acordo, né, na verdade, foi uma troca de palavras, né, ali na década de 90 entre Estados Unidos e Rússia, para que a OTAN não avançasse em muitos territórios vizinhos à Rússia. O que aconteceu foi que, ao longo desses anos, né, principalmente nos últimos 10 anos, a OTAN começou a fazer parcerias com a Letônia, Lituânia, Estônia, né, que são países ali da fronteira com a Rússia. E isso foi gerando cada vez mais descontentamento para o Vladimir Putin, que é o atual presidente da Rússia, né, desde 99, aliás, ele é o atual presidente. Né, isso foi causando descontentamentos, inclusive tem várias palestras dele, vídeos, né, no YouTube, falando isso, falando, olha, a OTAN está inserindo bases em lugares que não foram acordados. Né, então, houve um rompimento de um pacto. E a Rússia usa isso como uma motivação de ir à guerra. E é interessante que ela não usa isso de agora, né? Quando a Geórgia, em 2008, quer entrar na OTAN, a Geórgia que está ao sul da Rússia, sudoeste da Rússia, né? Ela quer entrar na OTAN, o que a Rússia faz? A Rússia invade a Geórgia e declara 2 territórios independentes. Em 2014, 2015, também, com a questão da Guerra da Crimeia, a Ucrânia começa as tratativas para entrar na União Europeia. O que o Putin faz? Eu vou pegar essa região da Crimeia, invade a Crimeia e pega para ele. E agora a mesma coisa. A Ucrânia começa a discussão para ter uma base, para fazer parte da OTAN, né? Aí o Putin vem e entra, né, principalmente pelas repúblicas, declara as repúblicas do leste, né, como Donetsk e Luhansk, como independentes, só que daí ele avança mais na questão territorial. Então, tem esse aspecto de defesa territorial, de segurança territorial. Mas tem também um aspecto simbólico, né? Um aspecto cultural. A Rússia, ela é tradicionalmente conhecida, ela tem um grande território e tem um aspecto muito importante de mãe Rússia, né? Então, aqueles países ao redor da Rússia, eles seriam parte
de uma grande Rússia, de uma grande nação que fala russo. Isso é utilizado nos discursos do Putin, que inicialmente ele não fala que houve, não, ele não fala em guerra, né? Ele fala que existe uma operação para garantir a segurança dos russos que moram no leste da Ucrânia. Porque o que acontece? A Ucrânia ela está dividida, a parte oeste da Ucrânia ela é habitada majoritariamente por pessoas falantes de ucraniano, 95%, e a parte leste, que é a parte de Shakhtar e Luhansk, ela é habitada por 95% de pessoas russas que falam russo. Então, qual é a questão que o Putin fala? Olha, essas pessoas do lado leste da Ucrânia estão sofrendo com o genocídio, né? Aí é parte do discurso também que nós temos que entender. O Putin usa o discurso para falar o seguinte, olha, nazistas estão praticando genocídio contra a população ucraniana. Por isso eu vou fazer uma operação de paz para entrar no território ucraniano para proteger russos. Então, existe uma questão cultural de língua russa muito importante. É claro que esse é o discurso do Putin, né? Ele utiliza muito bem esse discurso para fundamentar a entrada com essa operação de paz. Então, tem essa questão também, operação de paz nas palavras dele, né? Tem essa questão cultural também muito forte de defesa da língua, da identidade russa. Então, é importante a gente sempre notar que uma guerra, ela tem condicionantes de estrutura, de território, mas também culturais, né? O caso da língua russa, a questão simbólica, questões econômicas também, né, como a questão do gás natural, a importância da Ucrânia. E aí, enfim, o Putin invade, né, a Ucrânia, e a gente acreditava, né, conforme a gente já viu na história, que ele iria se conter ali naquelas duas repúblicas que ele declarou independente, né, que é Shakhtar e Luhansk. Porém, ele invade e ele está agora, por exemplo, ele já está, inclusive, atacando no lado oeste, né, algumas cidades ali do lado oeste. Então, ele vai além do que os analistas previram, ele vai além do que alguns entendiam que ele poderia fazer no início dessa guerra. Uhum. Algumas análises apontam, Bruno, para o fato de que a Rússia ainda vê, né, como você mesmo mencionou, esses países, esses territórios ao lado, né, de suas fronteiras, aí, como que são, aliás, ex-repúblicas soviéticas, como uma espécie de continuidade, de extensão do território russo. Esse argumento, falando especificamente sobre o quesito segurança, esse argumento de que a expansão, né, que foi a quebra do acordo da OTAN, né, de que essa expansão militar, né, essa oferta aí para que esses países passem a integrar a aliança, esses países aí que fazem fronteira com a Rússia, que isso ameaçaria a segurança do território russo. Esse argumento, ele procede, na sua visão? Olha, Lidiane, politicamente é um argumento plausível, né? Então, se a gente for pensar do lado contrário, né? Inclusive nos principais analistas de relações internacionais vão falar isso, olha, imagina se a China, que é a grande potência mundial hoje ao lado dos Estados Unidos, no plano econômico e político, imagina se a China colocasse bases militares no Canadá e no México. Como que os Estados Unidos iriam agir nesse sentido? Então, a gente tem que trabalhar também com analogias. A questão política, né, da OTAN trazer cada vez mais zonas de influência para próximo da Rússia é um fato, né? A gente não pode tratar, aliás, pensar que os lados são pensar de uma maneira maniqueísta, né? Então um lado é bom, o outro lado é ruim. Não, é um fato político. E o Putin vem falando isso há muito tempo, não é de agora. Olha, a OTAN está invadindo, está colocando os seus exércitos, né, dentro de zonas de influência que não deveriam ter sido colocados, né? Então, isso é um fato político que o Putin traz como uma narrativa e como uma causa, né, para a entrada na guerra. Então, a gente pode sim considerar como uma motivação do que realmente está ocorrendo. Agora, a gente tem que saber também separar a questão política da questão moral. Politicamente, a guerra ela é observada por conta dessas questões? Sim, ok, a gente pode até entender como analista, mas moralmente a guerra é totalmente condenável, né? Então, a questão humanitária, a questão de como Putin está agindo na guerra, isso é completamente condenável, né? Mas a questão política, como analistas, nós entendemos sim
essa opção pela neutralidade, porque a Ucrânia é um território muito grande, né? Então, a ideia, o que me parece, né, que o Putin tem trazido para as conversas, para as mesas de negociação, a ideia é criar um território neutro ali principalmente do lado oeste da Ucrânia, né? Então, a Ucrânia, você não vai entrar na OTAN nem na União Europeia. Isso é criar um território neutro para ter justamente o território aonde ninguém entra, nem a Rússia, nem a OTAN. Mas o que garante que futuramente, por exemplo, a Rússia não entraria, não vai entrar também nesse território que ela diz que agora é neutro, né? Então, enfim, para finalizar, né, politicamente nós entendemos essa questão da guerra porque realmente houve uma expansão da OTAN. Né? A OTAN está ali usando suas zonas de influência para entrar. Mas a questão moral, a gente tem que realmente condenar a todo momento essa guerra. Uhum. Bom, a gente falou sobre a questão militar, questão de segurança, sobre a questão econômica. A Rússia vem sofrendo alguns embargos econômicos, né? Cada vez mais ficando isolada na economia mundial e a população cada vez mais com mais restrições no acesso a serviços, produtos e até mesmo com relação a informações. Quais são os efeitos desse movimento mundial, né, para o isolamento econômico da Rússia para a população russa, Bruno? Olha, Lidiane, quem mais perde com a guerra em ambos os lados é justamente a população. Primeiro, a população ucraniana, que está sofrendo uma catástrofe humanitária, então a gente tem mais de 2 milhões de refugiados, não sei se chegou a 3 milhões já o número, mas em torno de 2 milhões, né, o que é um número enorme de refugiados. Então a gente vê no território ucraniano as pessoas, por exemplo, não tendo acesso mais à comida, a gás, né, para se aquecer, então a gente tem realmente um grande problema humanitário na Ucrânia. Na Rússia, lembrando, né, não necessariamente a opção do governante em fazer a guerra é a mesma da população. Inclusive, nós estamos vendo protestos da população russa. Anteontem teve uma jornalista que protestou ao vivo, né, durante o jornal. Ela foi a julgamento e teve que pagar uma multa. Então, assim, a população russa também não está contente com a guerra, né, uma parcela da população russa. E isso, obviamente, isso está sendo traduzido em questões econômicas, né? A gente tem as sanções ocorrendo, e isso pode gerar, primeiro, no aspecto do consumidor em si. Então, várias empresas estão deixando a Rússia, como McDonald's, Starbucks, né? Empresas que vendem os seus produtos ali para o consumidor no dia a dia, e outras, né, que deixam de disponibilizar os seus serviços online, como, por exemplo, o Facebook, Twitter, Instagram, que também estão sofrendo algum tipo de represália, não estão entrando mais, está chegando mais informação dentro da Rússia. Mas a principal consequência é justamente o aumento de preços, né? Então, a gente tem sanções que fazem com que a Rússia deixe de exportar e deixe de importar. Né? Então, claro que a Rússia tem um parceiro econômico, que é a China, ela consegue manter alguns aspectos da sua economia funcionando muito por conta da China, mas, por exemplo, o Brasil exporta milho, né, também para a Rússia, né, exporta frango para a Rússia, então o frango brasileiro já não está entrando na Rússia como deveria, e aí tem como consequência uma queda no número de consumo dos consumidores russos e um aumento do preço interno também. Além do próprio gás, além do próprio petróleo, né, a tendência é realmente os preços aumentarem. A JP Morgan, né, que é uma consultoria internacional, já coloca para abril ou maio o colapso da economia russa. Né, a Rússia vai começar a dar calotes. A Rússia, que é uma devedora do Banco Mundial, do FMI, melhor dizendo, ela tem que pagar ali uma cota mensal, e a tendência é que ela entre em recessão e que ela não pague ali o que ela deve ao FMI. Isso vai trazer consequências para os consumidores, né? Aumento de juros, aumento da inflação, aumento do preço dos produtos básicos, e a tendência é que realmente a Rússia sofra uma grande recessão econômica nos próximos meses e até anos. Uhum. Vamos olhar agora para essa questão cultural e também humanitária, né, da guerra. O que chama a atenção nessa invasão é que praticamente tudo na Rússia, tudo na Ucrânia, aliás, está sendo destruído. Estão bombardeando escolas,
hospitais, a gente viu bombardeio a uma maternidade na Ucrânia, memoriais, enfim, tudo que acaba envolvendo as questões culturais daquele povo. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia disse que a Rússia quer, entre aspas, desumanizar os ucranianos, e que Kiev, que é uma das cidades mais bonitas da União Europeia, praticamente está numa cena de apocalipse. Com relação a essa ambição do Putin, né, que você já comentou aqui no nosso bate-papo, de unificar todos os falantes da língua russa numa só comunidade internacional. O mundo, como é concebido hoje, ainda tem espaço para esse tipo de configuração? O Putin fala em império russo, né? Você acredita que ainda há espaço para esse tipo de configuração territorial, Bruno? Olha, Lidiane, essa é uma ótima questão que você trouxe, né? Tem sim, tem muito espaço para isso, né? Então, o que acontece? Quando a União Soviética ela é fragmentada, né? E cria os novos países como Letônia, Lituânia, Estônia, a própria Ucrânia, os russos, como Putin, entendem que essa definição de fronteira foi arbitrária. Mais ou menos como aconteceu com a África no processo ali de colonização, né? Então a África teve suas fronteiras muito recortadas e separou populações que eram muito parecidas ou, pelo contrário, juntou populações que eram muito diferentes em um mesmo território. E a gente vê o que acontece na África com vários conflitos étnicos. Então, sim, a questão identitária é muito importante para o mundo atual, né? E a gente não pode desconsiderar isso. Então, existem minorias russas em território ucraniano, isso é um fato, né? A gente tem ali populações minoritárias vivendo em território ucraniano falando russo. Agora, isso ser uma justificativa para uma guerra, isso não é plausível, né? O que deveria ter sido feito muito antes era entrar em um processo de negociação com a Ucrânia. Ok, vamos transformar a Ucrânia em território neutro, não vai entrar na OTAN nem na União Europeia, mas a Ucrânia deve também garantir que essas minorias que falam russo tenham direitos linguísticos, né? Ou seja, que a sua língua seja falada, que seja uma língua, por exemplo, que esteja na escola, né, das crianças, que não seja uma língua extirpada. Essa é uma discussão plausível, né? Então, a questão identitária, ela é fundamental nas relações internacionais. Então, as fronteiras, elas acabam sendo definidas sem considerar essas questões identitárias, linguísticas e culturais. Agora vem a questão da guerra, né? A guerra, você utilizar de uma guerra como instrumento para você conseguir ali trazer esse território para você, incorporar esse território a uma ideia de império russo, né? Como você disse, não é justificável, é completamente injustificável. Mas, com certeza, essas pautas linguísticas, identitárias, elas são e vão continuar por muito tempo trazendo questões para as relações internacionais, para as relações entre os países e podendo gerar conflitos entre estados e conflitos dentro de estados, como ocorre, por exemplo, em vários países africanos. Muito interessante você falar sobre essas relações com outros países, né? O Putin fala em retaliação, por exemplo, contra a Finlândia e a Suécia, caso esses dois países se aproximem, né, passem a integrar a OTAN. Há alguns dias, algumas bombas em cidades do oeste da Ucrânia, né, cidades que fazem fronteira com outros países, quase atingiram a Polônia, por exemplo. Alguns exercícios, alguns treinamentos de soldados da OTAN já estão acontecendo na Noruega. Enfim, qual é a chance de este conflito entre Rússia e Ucrânia se estender para outros países? Olha, Lidiane, essa também é uma ótima questão. Muitos analistas observam, né, que dificilmente esse conflito vai gerar por exemplo, uma terceira guerra mundial, né? Porque não há um interesse tanto do lado da OTAN quanto do lado do Putin de realizar uma terceira guerra mundial. Mas, né, como você bem disse, já estão havendo ações militares muito próximas ali da fronteira, por exemplo, com a Polônia. E a chance de dar algo errado, né, de uma bomba chegar na Polônia, de uma bomba entrar e matar uma população que mora na Polônia, é grande. A gente pode acontecer. Isso pode acontecer, isso pode ser visto, né, nessa realidade. Então, a chance disso também provocar uma catástrofe ainda maior no plano da guerra é uma chance razoável, né? A gente não pode desconsiderar.
porque o imprevisível também faz parte da guerra. Né? Então, teve um drone russo sobrevoando o território polonês, né, nesses últimos dias. Isso pode gerar consequências para a guerra. Né? O que a gente vê é uma tentativa do Putin de usar sua força militar para garantir mais espaço na negociação política. Então, por que o Putin vai para Kiev? Por que o Putin vai para o Oeste? Olha, eu estou invadindo esses territórios para negociar nos meus termos, os termos que eu quero, eu, Putin. Mas não acredito que seja uma tendência, né, digamos assim, não acredito que o Putin queira uma terceira guerra mundial ou que queira invadir outros países. Ele está ali focado principalmente nessa questão do território ucraniano. Né? Então, particularmente, até o momento, não temos uma possibilidade de uma terceira guerra mundial. É claro que nós estamos agora no dia 16 de março, né? Então as coisas ficam datadas. Né? O que eu estou falando agora pode mudar completamente daqui 1, 2, 3 dias. Né? Então é sempre importante ressaltar o momento que a gente está agora, que é um momento que, a princípio, não existe uma grande possibilidade de um conflito ainda maior. Né? Mas as coisas podem mudar ao longo desses dias. E há uma análise também de que se o Putin invadisse, né, continuasse essa invasão, colocasse mais força nessa invasão contra a Ucrânia, haveria uma reação imediata de outros países aqui do Ocidente. Né? Não, aparentemente, não é algo ainda que a Rússia deseja, planeja. Sim, exatamente. Né? Quanto mais a guerra se prolonga, pior para o Putin. Seja na questão da sua relação com com a sua população, né, e da relação com os outros países. Então, o prolongamento da guerra é muito ruim para a expectativa do Putin. Então, a gente tem, sim, esse grande problema, né, e é sempre importante ressaltar que a Ucrânia ela é importante para a Rússia. A Ucrânia não é tão importante para os Estados Unidos, por exemplo. Não é um país que os Estados Unidos tem um grande centro de atenção. Não é uma zona estratégica para os Estados Unidos. Né? Então, a gente não vê uma retaliação muito grande dos Estados Unidos ali, né, na Ucrânia, até porque a Ucrânia não faz parte da OTAN, justamente porque não é do interesse dos Estados Unidos. E a política ela é feita por pessoas que têm interesses. Né? Então, muitas pessoas falam por que os Estados Unidos não age, né? Primeiro, porque a Ucrânia não faz parte da OTAN. E segundo, porque não é do interesse. Né? Então, eles agem pressionando, principalmente, politicamente e economicamente. Então, vamos dar sanções, né, e vamos agir politicamente ali na fronteira. Mas uma guerra direta, né, uma guerra envolvendo as duas principais potências militares do globo, acredito que agora não é do interesse de ninguém. China, Bruno, a gente sabe que hoje a China é um grande parceiro comercial da Rússia, né? Como você comentou, a questão do gás, armas, fornecimento de armas e de usinas nucleares. A China tem adotado uma posição dúbia, né? Assim, se aproxima um pouco mais da Rússia, mas oficialmente não tem nenhum lado definido e evita se manifestar sobre o tema. Qual é o papel da China, ou qual seria o papel da China no destino dessa guerra? Olha, a China ela tem uma importância muito grande, porque a política externa da China, tradicionalmente, ela é conhecida pelo seu pragmatismo. O que é ser pragmático em política externa? Eu fazer acordos com os países, não importa se aquele país é uma ditadura ou se é uma democracia. Eles vão apoiar quem está no poder, eles vão apoiar o que aquela pessoa que está no poder traz de benefício para a economia chinesa. Então, não importa, né, com quem a China vai fazer os acordos. Então, a China ela está no momento agora muito de observação desse conflito. Ela tem ali um claro interesse em sustentar a Rússia. Não é do interesse da China que a Rússia naufrague, né, economicamente, então ela dá uma base de sustentação e, ao mesmo tempo, a China não quer que essa guerra se prolongue. Então, ela está atuando, tentando realizar uma mediação. O Xi Jinping, né, o principal líder chinês, ele tem ali tentado realizar uma mediação junto com entre Rússia e Ucrânia para trazer como se fosse essa opção da neutralidade para o jogo. Então, a China ela está esperando, isso é tradicional na diplomacia chinesa, mas, ao mesmo tempo, ela
pressiona, né? Então, a gente viu algumas declarações, por exemplo, dos Estados Unidos falando, olha, eu vou fazer sanção contra a China também, se a China não parar de auxiliar economicamente a Rússia. A China falou, olha, não faça isso que eu vou devolver na mesma moeda. Né? Então, a China, ao mesmo tempo que ela está numa posição relativamente pacífica, de mediadora, ela diz para os Estados Unidos, olha, não se intrometa, porque, caso contrário, eu também vou estipular sanções contra você. E aí, a partir do momento que a gente tem sanção China e Estados Unidos, a gente tem uma probabilidade de uma grande crise mundial no plano da economia. Né? Mas é natural a China, nesse momento, ela está realizando essa posição de mediação, de mediadora nesse processo, porque ela tem interesses que, tanto na Ucrânia quanto na Rússia, ela tem interesses econômicos, ela tem interesse que, por exemplo, os seus produtos cheguem em ambos os países. Então, para ela, quanto menos conflitivo for esse ambiente político, melhor. Uhum. Falando agora sobre o Brasil, né? Nós tivemos uma viagem oficial do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, poucos dias antes do início da guerra, do início da invasão, em que ele deu uma declaração, né, ao lado do Vladimir Putin, dizendo que era solidário à Rússia. Isso acabou gerando um desgaste diplomático com os Estados Unidos. Logo em seguida aparece o vice-presidente Mourão dizendo que não, que o Brasil não, né, quando do início da guerra, que o Brasil não está neutro e que é contrário à invasão da Ucrânia pela Rússia. Ao mesmo tempo, a gente sabe que agora o Brasil precisa lidar com alguns problemas internos que são efeitos da guerra, aumento dos preços, né, dos produtos em geral, preço do dólar, preço do petróleo. Qual deve ser o comportamento, a conduta, o papel diplomático do Brasil com relação a essa guerra, na sua opinião, Bruno? E o que mais podemos, como brasileiros, esperar enquanto impactos e efeitos dessa guerra aqui para o nosso país? Olha, em primeiro lugar, em relação à nossa diplomacia, né? O Brasil, tradicionalmente, ele possui um corpo diplomático, né, que a gente fala, muito capacitado nas relações internacionais. O Brasil é tradicionalmente conhecido como um bom negociador, um bom mediador, que consegue fazer com que as partes cheguem num consenso. E o Brasil, se a gente for olhar lá no artigo 4º da Constituição, os princípios das relações internacionais do Brasil, um deles é a paz, né? Então, a promoção da paz, a autodeterminação dos povos, a solução pacífica dos conflitos. Então, o Brasil, como política de Estado, ele defende essas soluções pacíficas, os direitos humanos, a preservação da paz. E isso a gente tem visto, por exemplo, no posicionamento do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Uma posição que condena a guerra. O Brasil tem atuado no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral da ONU, junto com os Estados Unidos, tem atuado votando contrário à atuação da Rússia, né? Mas isso não reflete a opinião, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro, que tem assumido uma posição de mais neutralidade. Então, existe um claro conflito de posições entre o corpo diplomático que está na ONU, por exemplo, e as opiniões e posições do presidente Jair Bolsonaro e mesmo do vice-presidente Hamilton Mourão. Então, esse é o primeiro ponto. Existe uma divergência muito clara na diplomacia brasileira. E o segundo ponto é a questão econômica, né? Então, o aumento no preço do petróleo. Então, o petróleo subiu, se eu não me engano, o preço do barril já subiu quase 20%, né? Isso a gente já viu semana passada ser repassado, por exemplo, para os postos de combustíveis, né? A tendência é realmente esse preço aumentar. E isso vai gerar aumento dos produtos básicos, né, que chegam à mesa do consumidor, que chegam no mercado, né? Porque o Brasil é completamente dependente do petróleo, ali na sua distribuição de produtos, por exemplo, dos caminhões, né? Então, a tendência é que o produto básico sofra um aumento também, sofra com a inflação. E o próprio trigo, né? O Brasil ele é um grande importador de trigo da Rússia. Temos também a importação de fertilizantes. O Brasil é um grande importador de fertilizantes. Então, a tendência é, sim, que os produtos básicos, produtos ligados à agricultura, por exemplo, sofram um aumento ao longo aí desses dias e meses, e aí a tendência é realmente o aumento da inflação dos produtos para o brasileiro. Então, a gente tem essa grande consequência, sim, para o mercado interno, para a gente sempre notar que o mundo ele é completamente interligado. A gente já viu isso com a pandemia,
né? A pandemia afetando o mundo como um todo, é uma crise sanitária que afeta o mundo, afeta a economia, não tem jeito, e a guerra é a mesma coisa, né? Quando a gente pensa em sanções econômicas, quando a gente pensa numa guerra sendo realizada do outro lado do mundo, o mundo está muito interligado, né? O Brasil compra e vende muitos produtos para a Ucrânia e para a Rússia, e do nada esse comércio parou ou sofreu algum tipo de alteração. Como consequência, a gente vai ter um aumento nos produtos. Uhum. Bruno, rapidamente, para a gente finalizar com algumas projeções, alguns especialistas falam em meses, até anos, para que esse conflito, né, seja minimizado, né, para que essa guerra acabe de uma vez por todas. Como essa guerra na Ucrânia pode acabar? Quais cenários poderiam levar, de fato, ao fim desse conflito? Olha, Lidiane, em primeiro lugar, a guerra pode durar, né, como você bem disse, semanas, meses, até anos, né? O que a gente vê, a gente tem que olhar nas negociações, né? Então, as tentativas de rodadas de negociação. Toda negociação, para ser bem sucedida, negociação internacional em geral, as partes que estão em conflito precisam deixar muito claro quais são os objetivos dela. Então, a gente tem um objetivo, por exemplo, da Rússia, de um lado, de declarar aqueles territórios independentes. A Rússia traz isso para a mesa de negociação, e a gente tem o objetivo da Rússia de declarar a Ucrânia neutra, principalmente na sua parte oeste, que a Ucrânia não faça parte da OTAN e da União Europeia. O Zelensky, presidente da Ucrânia, já assinou com essa possibilidade da Ucrânia não fazer parte da OTAN. Mas esses objetivos ainda não são muito claros por ambas as partes. A gente não sabe, por exemplo, se a Rússia futuramente não pode querer depor o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia. Então, os termos da negociação não estão claros ainda. Então, a gente não tem objetivos definidos. Em segundo lugar, para uma negociação ser bem definida, uma negociação ser bem realizada, a gente precisa de confiança entre as partes, o que claramente não tem, né? As partes que estão negociando não confiam umas nas outras. Então, isso já causa um problema nesse processo de negociação. Em terceiro lugar, a gente precisa que toda negociação, para que ela seja bem sucedida, que ela traga alguma vantagem para as partes do conflito. E até o momento eu não vejo a Ucrânia tendo, na mesa de negociação, vantagens sendo trazidas para ela. Então, o processo de negociação ainda está engatinhando, né? Não vejo ainda nenhuma possibilidade de chegar num consenso, porque os termos da Rússia são muito divergentes dos termos da Ucrânia, que a gente ainda não conhece claramente quais são. Então, essas mesas de negociação provavelmente se arrastem ainda durante um bom tempo, e, enquanto isso, a Rússia utiliza do conflito militar como uma forma de pressionar justamente a Ucrânia para ceder posições na mesa de negociação, né? Não é, obviamente, uma estratégia do ponto de vista humanitário, não é uma estratégia louvável, muito pelo contrário, é uma estratégia completamente condenável, mas do ponto de vista da política, infelizmente, ela é muito utilizada, já foi utilizada pelos Estados Unidos, já foi utilizada por muitos países, e a Rússia utiliza dessa tática para tentar negociar posições na mesa de negociação. Então, eu acredito que realmente esse conflito ainda vai durar pelo menos algumas semanas, talvez até meses. Bruno Pasquarelli, nosso convidado hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, ele que é cientista político e nos ajuda a entender, compreender um pouco as razões e as projeções dessa guerra, dessa invasão da Ucrânia pela Rússia. Bruno, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Lidiane, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço você também que nos acompanhou pela sua sintonia e até a próxima.